Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran, esse é o RPCast, o podcast do Reino em Pessoa. Já quero aqui mais uma vez te desejar um ótimo ano novo, que 2023 para você seja melhor do que 2022. Não vai ser muito difícil, né? Mas desejo para você aí um ótimo 2023. Quero agradecer você que está acompanhando a gente o ano todo, que passou aí todo 2022 conosco. Quero te agradecer, tem uma galera que está fazendo aí a maratona do RPCast, está ouvindo todos os episódios. Então essa galera maluca, quero agradecer também quem está fazendo essa maratona aí, acompanhando. A gente já entrevistou realmente, de fato, muita gente boa, a grande maioria das nossas referências a gente teve o privilégio de conversar aqui. Então, de fato, tem um conteúdo muito legal. Quero agradecer você e não posso esquecer também de já começar agradecendo você que nos apoia, que está sempre aí conosco no nosso financiamento coletivo. É você que faz esse projeto seguir, você que faz esse projeto continuar. Então, quero te agradecer demais. O reino de Deus é um reino de amigos, eu nunca estou sozinho, estou sempre bem acompanhado. Hoje estou aqui acompanhado do meu camarada Walter Pinheiro. Seja muito bem-vindo, Valdinho. Fala, pessoal. É um privilégio novamente estar com vocês nesse início de ano, muita coisa nova por aí, muitos projetos por Reino em Pessoa. E dessa vez nós não teremos a Pamela, porque a Pamela foi contratada pelo Lula para assumir o Ministério da Espiritualidade. Brincadeiras. Mas hoje, em especial, a gente não vai ter a Pamela aí, mas a gente tem um convidado muito especial. Chama aí o Sérgio. Isso, hoje a gente vai bater um papo maravilhoso com o Sérgio, Sérgio do Slack, que é munido aí de um monte de competência. Eu vou ter que até usar aqui uma colinha, porque o cara é bom demais. O cara, ele é formado em Ciências Contábeis, também é teólogo do Seminário Batista do Sul, que inclusive, para a galera mais nova, era um excelente seminário batista. A gente conversa com o Sérgio sobre isso, mas o Seminário Batista do Sul sempre foi incrível, sempre produz muita gente. Se você ouviu que o cara é do Seminário Batista do Sul, abre o ouvido, que costuma ser gente boa. Ele também é pós-graduado em História da Filosofia, é mestre e doutor em Ciência da Religião e trabalha especialmente essa perspectiva da hermenêutica bíblica. Privilégio muito grande, gente, estar com ele aqui. Você vê a capacidade do Sérgio, a capacidade da gente poder bater esse papo. Estou muito feliz em te receber. Seja muito bem-vindo aí, meu camarada. Fala aí, Felipe, Walter e os demais que nos assistem. Um privilégio grande estar com vocês. Deus abençoe a cada um. Ano de esperança, de renovo para todos, viu? Se Deus quiser, um ano de esperança para a gente. Mestre, eu fiz aqui uma apresentação, uma apresentação sua, falei aqui sobre você, mas eu queria começar com você mesmo, dizendo para a gente como é que você se identifica, como é que você se enxerga, né? Então, quem é o Sérgio do Slack? Rapaz, isso aí me faz lembrar, viu, Felipe? Uma vez que eu estava participando no processo de escolha de um pastor de juventude, que graças a Deus não foi para frente, foi lá em Curitiba. Imagina eu na República do Paraná, que ruim que ia dar isso. E aí o pastor perguntou assim, diga aí as suas 3 qualidades, seus 3 defeitos, né? E eu fiquei olhando para a cara dele e falei assim, mas, rapaz, falar sobre mim, assim, eu acho bem difícil, Felipe. Assim, o que eu costumo ouvir é que as pessoas me consideram amigos, inclusive um dos que foram desleais comigo há um tempo atrás falou para mim assim, olha, eu espero um dia merecer a sua amizade, como se a amizade fosse uma questão tão somente meritória, né? E eu falei para ele, olha, mas você já tem minha amizade, eu já me expus por sua causa uma certa vez. E ele ficou olhando para minha cara com o olho regalado, assim, né? Tipo assim, é verdade e tal. Então, eu sou um cara amigo, apaixonado por Jesus de Nazaré, apaixonado pela igreja de Jesus, não a igreja que transformaram ou transtornaram, mas pela igreja de Jesus. E casado com Lili e pai, com muito orgulho,
da minha paixão chamada Letícia, que fez 13 em setembro. Coisa linda, coisa linda. Parabéns aí pela família. Você falou um pouco, né, desse processo aí de quando você foi chamado para ser pastor lá no Sul, né, na República de Santa Catarina, mas a gente tem um amigo em comum chamado Ricardo Gondim, o vulgo meu chefe, que fala muito bem de você, e ele também fala muito bem do seu pai. Uhum. Eu queria que você contasse pra gente como é que é o seu processo aí de conversão, ou se você nasceu num lar cristão, se você tem uma família de pastores, como é que é o rolê do início da sua caminhada? Então, bom, eu nasci num lar pastoral, né? Meu pai era pastor, professor de seminário, e eu sempre, a brincadeira de um filho de pastor pregar para as bonecas da irmã, né? Arrumar elas e fazer o apelo para as bonecas, né? Fazer o cultinho. Então, essa é uma brincadeira minha quando eu era bem pequeno. Mas, assim, eu sempre quis andar com Jesus, me batizei aos 10 anos de idade, se não me falha a memória, acho que foi em 81, numa igreja aqui no Rio de Janeiro, onde meu pai era pastor. Tem até a foto dela comigo, que eu guardo no meu celular, essa foto com muito carinho. Na verdade, a igreja é um batistério enorme, né? Não é aquele batistério pequenininho, não, é enorme. Você caminha assim, uns 15 minutos para chegar aonde o pastor está e faz uns 15 minutos para ir embora. É um batistério. Bom, para mim era muito grande, cara, um garotinho, né? Aquela avenida, piscinal na frente, né? E aí fui batizado, mas assim, eu me recordo que aos 14 anos, eu saindo da igreja central de Belo Horizonte, onde meu pai era pastor interino na época, ajudando a igreja na associação pastoral lá, após a primeira saída do pastor Ivênio, eu conversei com meu pai na volta no carro e falei assim: pai, esse negócio de aceitar Jesus tem que ir lá na frente, né? Você tem que se expor assim, tem que ser um negócio assim, olha, estou aqui, né? E aí ele falou: não, Sérgio, você não precisa ir lá na frente, necessariamente, né? E aí eu fiz uma oração em casa, ajoelhado na minha cama, dizendo assim para Jesus que eu ratificava o desejo da minha vida de servi-lo, de segui-lo. E ali eu acho que foi um momento assim que eu tive plena consciência da minha salvação, entendeu? Assim, da experiência com Deus, com o Espírito de Deus. Essa plena consciência foi ali. Depois dali, assim, eu nunca quis ser pastor, tá? Assim, vamos lá. Quando criancinha, sim. Na adolescência, não, né? Porque o meu pai foi pastor de uma igreja bem complicada aqui no Rio de Janeiro, e que tinha em cima da fachada da igreja uma pequena tabela, um mini outdoor, com as canetinhas das mulheres, né? As perninhas das mulheres, e a faixa etária dizendo o tamanho da saia. Até 12 anos. Aquilo ali era o próprio movimento xiita batista, né? Um negócio assim impressionante. E a igreja me marcou muito, né? Negativamente, né? Embora tenha pessoas muito boas lá até hoje, mas a igreja em si me marcou muito negativamente. Eu me lembro que eu tinha 10 anos de idade e eu ficava lá nas assembleias da igreja, porque tinha que esperar eu acabar, não tinha nada para fazer. E aí eu estava lá encostado na minha mãe e eu vi alguns irmãos mais velhos, né, com 30, 40, 50 anos de idade, discutindo na assembleia. E minha mãe falou assim: mas mãe, isso que você está falando não faz sentido nenhum. Não é isso e aquilo. Ela: fica quieto, meu filho. Você está certo, mas fica quieto. Então, assim, eram coisas assim, que até uma criança de 10 anos entendia, sem dificuldade alguma, e que as pessoas complicavam. Uma igreja muito difícil, especialmente para filho de pastor, porque o pastor que antecedeu o meu pai era um pastor muito querido e respeitado, muito correto, só que ele era celibatário e ficou 43 anos na igreja.
Então, uma geração inteira não sabia o que era filho de pastor. E, de repente, aparecem lá 2 filhos, né? Eu e minha irmã 2 anos mais nova do que eu, e crianças, né? A gente foi para lá, eu tinha acho que 7 para 8, ela 5 para 6, uma coisa assim, né? E a gente quer brincar, né? E as pessoas acham que o filho de pastor não pode brincar, né? Tem que botar terno e ficar na porta da rua, da igreja, né? Pregando o evangelho, né? De terno, fazendo ar livre. Então foi um negócio bem complicado. Deus teve que gastar um tempo comigo, fazendo um processo de convencimento. Eu me lembro da palavra de Jeremias: seduziste-me, ó Senhor, e eu me deixei seduzir. Foi basicamente isso que aconteceu comigo, né? Foi um processo muito lento, com alguns episódios, né, mais marcantes, e que Deus tratou meu coração até que eu mudasse ele, né, de uma forma em que eu passasse a entender que o que importava para mim, acima de tudo, era fazer a vontade dele e não mais fazer aquilo que eu queria, né? Eu queria, Felipe, e Walter, eu queria ser executivo de multinacional para o meu filho chegar e falar assim, né? Quero um Autorama, vai lá, compra agora, né? Hoje em dia, esse Mercado Livre e tal, já está chegando já daqui a 2 dias, né? Eu queria ter essa possibilidade, né? De ofertar conforto à minha família. Em casa nunca faltou nada, mas nunca não foi de sobrar também. Então, eu queria que sobrasse, eu queria que nada fosse contado, né? E Deus mudou isso no meu coração, e estamos aí. Coisa incrível. Eu vejo assim, né? Principalmente a proposta da igreja e da Igreja Batista em si, ela tem essa caminhada de entre aspas, né? De ser uma proposta um pouco mais democrática, pelo menos do ponto de vista, né, da formação estatutária das igrejas. Quer dizer, é o público ali, né, é a membresia que tem o poder, né, a partir das assembleias, aquela coisa. Então a gente tem uma ideia, né, que as igrejas batistas, elas são mais horizontalizadas, que elas são mais democráticas, quer dizer que, entre aspas, né, a igreja não tem um dono, como a gente vê várias outras igrejas. E, na verdade, com o passar do tempo, você vai percebendo que, infelizmente, todas as instituições têm donos, né? Assim, a coisa muda, você pode ampliar o número de votos, mas nunca é simples, e principalmente o pastor que está ali vinculado a uma convenção, ele está sempre numa situação de vulnerabilidade, porque ele é o único trabalhador ali o trabalhador naquele sistema, e é um trabalhador que tem 1 milhão de patrão, um monte de gente que decide sobre a vida dele. E esse relato que você está me dizendo é muito comum de você perceber pastores que dedicam a sua vida ao evangelho, e na grande soma deles, né, a grande soma é que esses pastores têm vidas muito empobrecidas, muito precárias, na maioria das vezes passam algumas dificuldades. A gente tem amigos aqui que nós somos solidários nas lutas, e que, às vezes, até para poder alimentar a família tem problema. Quando não, o pastor passa a vida inteira abrindo igreja, né? Não tem lastro com nenhuma, e no fim da vida não tem nem onde se acolher. Estou fazendo esse comentário todo gigante para dizer assim, você, entre aspas, já sabia disso, porque você vem de um lar que já era pastoral. E mesmo você me dizendo isso tudo, né, sobre essa sua conversão, parece contraceptivo para um adolescente e para um jovem que nasce dentro dessa estrutura, acolher essa estrutura novamente. Porque eu falo assim, a maioria dos filhos de pastores que eu converso, você quer ser pastor, a última coisa que ele quer fazer na vida, você dá para ele qualquer opção, né? Mas pastor não quer. Então, assim, dentro dessa perspectiva, como é que foi essa sua
paixão com a Igreja Batista, essa sua chegada, porque, aliás, né, no fim das contas, até nós vamos chegar a falar disso, mas até o último recente você estava literalmente, né, na presidência, né, da convenção aí do seu estado. Então, como é que foi isso, esse negócio de se tornar pastor batista, mesmo sabendo desse percalço inteiro, né? Então, Felipe, pra você ter uma ideia, dentro do que você está falando aí, eu não sou muito diferente dos demais filhos de pastores, não, né? Por exemplo, uma coisa para vocês, o meu sonho de adolescência, que eu gostava de uma guitarra solada, o meu sonho de adolescência é deixar meu cabelo crescer, e o meu cabelo é liso, e ficar igual aqueles caras do Iron Maiden, né? Assim, aquele cabelão até a cintura e tal. Esse era meu sonho de adolescência. Mas eu pensava assim, pô, como é que meu pai vai explicar para as pessoas que... vou criar um embaraço, meu pai tem que explicar. Vou deixar meu cabelo curto mesmo, né? Então a gente ia fazendo alguns tipos nesse caso, de concessão por causa do amor ao pai e à mãe, né? Mas assim, a minha forma, a minha chegada à vocação pastoral foi sempre uma negação, né? Porque essa experiência foi tão traumática, como eu disse anteriormente, que nada contra o belo serviço que os garis fazem, mas assim, eu admiti a possibilidade de ser gari, mas jamais de ser pastor. Então, assim, eu podia ser qualquer coisa no plantel das profissões que existem, né? Desde que sejam coisas dignas, que você tenha faça jus ao seu trabalho, né? E receba por ele. Mas, assim, eu não admitia a possibilidade de ser pastor. Até que as experiências começaram a acontecer. Eu me lembro de uma pregação do pastor Paulo Roberto Seabra na Igreja Batista Barro Preto em 1990, na Convenção Brasileira, que foi lá em Belo Horizonte, no Mineirinho, mas aí ele foi pregar no domingo na igreja, e eu fui à igreja e ele pregou, e a primeira vez que Deus mexeu fortemente comigo. Só que eu racionalizei, depois teve uma pregação do pastor da igreja no culto de missões, eu racionalizei, e depois teve uma pregação do meu pai. E nessa pregação do meu pai, eu literalmente, que o pastor pediu para o meu pai pregar na igreja, lá do Barro Preto, eu me sentia flutuar no banco. E a única forma que me segurou no banco naquele dia, desculpa aí o sacrilégio, foi pensar no Botafogo, no meu time. Eu começava a querer chorar compulsivamente, assim, eu emocionado e flutuando no banco, Botafogo, campeão, para ver se desligava e cortava aquele impacto que estava tendo no meu coração. Até que no retiro da juventude da igreja, eu perguntei ao preletor do retiro, e para minha surpresa, ou desagradável surpresa hoje, é um dos maiores defensores do bolsonarismo, mas eu perguntei a esse preletor no retiro, que era um cara fenomenal, até a época para mim, perguntei a ele assim, pastor, como é que se deu sua chamada, né? E ele falou de 3 coisas, ele era filho de pastor também, eu não sabia. Ele foi aluno do meu pai no seminário, nos anos 80, e aí ele falou comigo, olha, ele falou 3 coisas na vida dele, que as 3 aconteceram comigo. Uma estava acontecendo, a segunda já tinha acontecido, e a terceira veio acontecer. E aí, quando veio acontecer, eu falei, caramba, acho que Deus me quer no ministério pastoral, mas e aí? Eu não quero, eu continuo não querendo. E aí se deu um processo, né? E que Deus veio trabalhando no meu coração até que eu assenti, e aí eu comuniquei a liderança da igreja, né? E o pastor da igreja levou para a liderança, e a liderança então aqueceu no meu envio para o seminário do Sul, que eu queria fazer aqui no Rio de Janeiro, né? Podia fazer em Belo Horizonte, né? Mas eu pedi para fazer aqui no Seminário do Sul.
aqui no Rio de Janeiro. Não, coisa boa. E você falando sobre essas três coisas, depois se você puder compartilhar, é bom, que tem muita gente ouvindo a gente que também está caminhando assim para... Eu posso falar agora, Felipe. Ó, a primeira delas foi o seguinte, ele falou assim, Sérgio, eu queria dar um conforto à minha família, porque meu pai era pastor e a gente não tinha conforto. E aí eu queria ser executivo de multinacional e tal. Era meu projeto de vida. E, logicamente, sustentar missões e plantação de igreja, ajudar os pastores, tudo mais. Isso tudo está no meu escopo. Né? E Deus mudou meu coração a tal ponto que eu queria fazer a vontade dele. Aí pronto, isso aí estava acontecendo comigo. Ou tinha acontecido comigo. A segunda coisa, ele falou assim, Deus, mas eu não sei falar em público. E aí Deus colocou ele como líder de jovens da igreja dele. E aí isso tem a ver com a minha experiência, que com 13 anos eu fui dar um estudo na União de Adolescentes da Igreja Batista que eu pertencia no Rio de Janeiro, no interstício do ministério do meu pai, né? Quando ele deixou essa igreja lá, e a gente ficou com o mesmo em Itacuruçá, lá em 84, 85, por aí, durante um ano. E aí, quando a gente estava lá como membro em Itacuruçá, eu fui eleito vice-presidente da União de Adolescentes, e os caras estavam lá na minha frente, eram meus ídolos, né? Eu, um garotinho de 13 anos, e tinha lá aquela turma de 17, 16, 18, aquelas meninas bonitas, aqueles caras saradões, cheios de borracha para ganhar as meninas e tal, meus ídolos, né? E aí eu fui chamado para dar um estudo para eles, né? E aí pedi ao meu pai, me ajuda. Como é que faz o estudo, pai? Você tem que fazer um esboço, meu filho. Então me ajuda a fazer um esboço. Como é que faz? Você quer falar sobre o quê, meu filho? Aí ele foi me orientando e tal, me ajudou a construir um esboço de 2 páginas. E ele falou, olha, com isso aí você pode abrir, você fala o seu esboço e você abre para contribuição. E aí, Felipe e Walter, eu cheguei lá num belo dia, então, vou dar o estudo, chegou no estudo, tinha um louvor, fui dar o estudo, comecei a dar o estudo e falei pra caramba e tal, e agora eu quero ver a participação de vocês e tal. E aí, quando eu olho pro relógio, tinha passado 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Aí eu olhei de novo pro esboço, eu pulei alguma coisa, não é possível, fiquei olhando, tinha falado tudo. 1 minuto e meio. Aí eu falei assim, aí um dos meus heróis, que hoje é um médico psiquiatra, né? Não é à toa, ele virou lá e falou assim, não, gente, o Sérgio quis fazer um negócio bem rapidinho, para a gente poder participar mais, então vamos ajudar, vamos falar aqui e tal, né? E o cara deu uma força, mas tudo bem, mesmo assim, demorou mais 15 minutos, ficaram 15 minutos no vazio, né? Assim, aquele vácuo na programação. E eu falei para Deus, você tá louco, você não lembra daquele fiasco, daquele estudo? 1 minuto e meio? Que igreja vai querer um pastor que prega 1 minuto e meio, né? Hoje eu acho que tem muitas igrejas que eu queria gostar, mas o TikTok Church ia adorar esse modelo, né? Mas assim, eu fiquei assim, cara, como é que... E aí Deus me colocou como professor de juniores na escola bíblica. E aí eu tinha que preparar as lições e dar o estudo e tal. E no ano seguinte eu fui eleito presidente dos Jovens da Igreja. Aí, meu amigo, destravou tudo, né? Então essas coisas que esse pastor compartilhou tinham a ver, estavam acontecendo com a minha vida, ou tinham acontecido com a minha vida, né? E a terceira coisa é que eu namorava uma menina que eu era apaixonado por ela desde os 16 anos. Eu falava que essa menina ia ser a mulher da minha vida, era a mulher da minha vida. Se eu não casasse com ela, eu ia casar com outra pessoa, mas é sempre assim, casei com fulana, adoro a fulana, mas, cara, meu casamento é muito bom, mas se fosse com ela, poxa vida, seria o casamento, né? E aí eu passei 4 anos sem nada com essa menina, até comecei a namorar com ela. Eu falei, agora eu vou casar. E quando aconteceu esse episódio, eu estava namorando com ela. E depois de 9 meses, a gente resolveu que não era aquilo e tal. Graças a Deus, para ela, né? E para mim também, né?
a fila andou, né, para os dois, né? Ela está casada e tal. Tem a família dela, eu tenho a minha família, minha esposa que eu amo muito, a minha filha. Então, assim, eu dou graças a Deus que a fila caminhou para mim também. Então, assim, e ele falou, olha, eu tenho falou para Deus, tem um relacionamento, Deus, como é que vai ser? E Deus mostrou para ele que não era aquela pessoa também. E, assim, não que tenha uma pessoa, mas que não tinha que ser aquela pessoa que ele pensava assim, e eu também estava pensando assim. Porque eu não acredito. O espírito acredita em alma gêmea. Eu não acredito em alma gêmea. Eu acho que relacionamento é construção. Se não fosse assim, então a gente casou. Não precisa dar presente nenhum, nunca mais, né? Buquê de rosas, pode esquecer, porque seria um relacionamento autoalimentado. Não. Você para de fazer isso, viu, meu caro ouvinte? Você para de fazer isso com a sua namorada ou com a sua esposa, aparece um carinha dando bombom, depois dá um ursinho de pelúcia e tal. E esse cara é seu amigo. Aí não sabe por que ficou na pista, né? Então, assim, é construção, né? E isso foi uma quebra importante para mim, né? Porque eu achava que tinha que ser a pessoa. E, de repente, descobri que há uma gama de pessoas que podem se relacionar com a gente e não ao mesmo tempo, logicamente, né? Tem algumas pessoas que levam isso muito a sério, relacionando uma gama de pessoas ao mesmo tempo, né? Mas você pode relacionar com você, há muitas possibilidades, e que você e essa pessoa vão construir o relacionamento de vocês. Então, e aí cabe a cada um fazer o melhor para que seja o melhor possível, né? É basicamente isso daí. Olhando um pouco da sua biografia aí, né? Se contando um pouco dos relatos das suas experiências na igreja, eu tenho vários relatos de filhos de pastores que, entre aspas, deram errado, né? No sentido de que deram muito problema, saíram da igreja por conta desse tradicionalismo, desse legalismo todo. Você, pelo contrário, teve seus problemas, mas depois de uma jornada virou pastor, inclusive, fez teologia, e hoje você é um dos grandes expoentes aí que combate diretamente o fundamentalismo religioso. O que é esse fundamentalismo religioso? Por que a Igreja Batista no Brasil é tão conservadora? Por que ela não encarna nesse espírito de Jesus dos anabatistas, que eram mais protestantes? Então, por que os batistas não se inspiram em Thomas Mietzer, né? E por que se inspiram em outras figuras, né? Essa é uma boa pergunta, Walter. Então, assim, eu acho que tem várias explicações para isso, né? A primeira delas, na minha percepção, é que a dependência e a subserviência dos batistas convencionais à Convenção Batista do Sul, dos Estados Unidos, e aquilo que é a IMB, né, International Mission Board, né, deles lá, que envia os missionários para cá, criou esse lastro para a expansão desse fundamentalismo, da ressurgência do fundamentalismo aqui, especialmente no Brasil, né? Porque, assim, a Convenção Batista, ela sempre foi uma convenção plural. Você tinha gente progressista e conservadora, moderados e também fundamentalistas, né? Esse leque de opções dentro da mesma convenção. Ocorre que e os missionários americanos, alguns deles que vieram para cá não eram fundamentalistas, né? Alguns eram conservadores, que na paleta de cores religiosa é uma cor antes do fundamentalismo, e outros, tantos, eram moderados, né? Então, aqui eu me lembro, por exemplo, de alguns missionários da área da música, como o Bill Richter e o Gene Wilson. O Bill Richter, ele virou um vascaíno doente.
Depois que ele aposentou, o Bill Richter regeu o coral de 1000 vozes no Maracanã quando o Billy Graham esteve aqui no Brasil. O Bill Richter ele ficou tão apaixonado pela terra, pelo país, que ele falava português melhor do que o nosso. Ele se enculturou de uma forma que ele andava com a roupa do Vasco. Ele ia para passar férias em Guaxindiba. Sabe o que é isso, Felipe? Guaxindiba é o resort de Campos dos Goitacazes. E que, por influência do Rio Itabapoana, eu acho que é isso o nome, o Paraíba do Sul, sei lá, fica lá em São Francisco, a cidade é São Francisco Itabapoana e o Rio é o Paraíba. O rio deságua no mar, um pouco mais acima, e a praia de Guaxindiba parece um todinho, em forma de onda. Entendeu? Assim, a água é marrom, igual um todinho. É como se derramasse todinho no mar, entendeu? É aquilo ali. E o pessoal acha aquilo o máximo. Eu não consigo entender, né? Tudo bem. É legal. O Bill Richter ia para umas casas que não tinham nem luz e passar lá as férias com pastores brasileiros, né? Em Guaxindiba, assim. Era uma coisa assim. E ia para o Maracanã torcer para o Vasco. E até pouco tempo antes de falecer nos Estados Unidos, alguns anos atrás, ele botava lá nos jogos do Vasco para ver o Vasco, chorava que o Vasco estava indo para a segunda divisão de novo e tal. Então nós tivemos isso aí. Mas a partir dos anos 70, com a virada fundamentalista da Convenção do Sul, o que se passa a mandar nos anos 80 para o Brasil e levar de volta para os Estados Unidos são, então, tirados os moderados e mantiveram aqui os conservadores e enviaram os fundamentalistas. Então, a situação ficou bem complicada em termos de subserviência a esse projeto, né? E a preparação de lideranças que criaram esse clima ou fizeram essa, entre aspas, cama, né? Para o qual o fundamentalismo e essa ultradireita pudessem, então, se acomodar sem muita dificuldade. Além disso, Walter, eu acho que teve aquele movimento de apoio à ditadura militar, né? Sob o mesmo lema de hoje, daqueles que querem intervenção militar, ditadura para que nós possamos pregar o evangelho, né? Vamos restringir a liberdade individual para que a liberdade religiosa seja mantida. É um contrassenso, assim, sem tamanho, né? É uma bobagem, né? Mas é o que eles defendiam à época e que mantiveram a defesa agora. Então, assim, eu acho que isso é um eco desse momento histórico e que foi criado, então, uma associação maior entre os batistas e a direita ao longo da ditadura militar, né? Porque antes você tinha pastores bem progressistas, né? Lauro Bretones, Davi Malta, Elcio Lessa e por aí vai. Ao longo dos anos 80, 70, final dos anos 70 e início dos anos 80, nós tivemos professores no Seminário do Sul e do Norte com uma linha democrática, progressista, mas que foram todos perseguidos e praticamente defenestrados das casas teológicas, né? Então, eu acho que tem essa questão. Eu penso também, Walter, que o fato dos batistas adotarem uma linguagem mais legalista, o que está presente nas constantes reformas, estatuto e regimento, eu acho que isso prejudicou o espaço para uma vivência da espiritualidade e da graça de Deus também. Eu acho que a graça ela acabou sendo restrita às mensagens de domingo à noite, que são as mensagens evangelísticas dos púlpitos batistas, né? Então ali se fala da graça, o resto é tudo
lei para cá e lei para lá, e regulação para cá e regulamento para lá. Então, eu acho que são alguns motivos pelos quais explicam esse movimento e, logicamente, por fim, não esgotando a lista, o forte investimento de organizações fundamentalistas promovendo congressos, né, e outras coisas mais aqui no Brasil, né, e gerando vários infiéis, se vocês me entendem. Não, com certeza. E eu acho uma coisa assim triste da gente pensar, Sérgio, porque no fim das contas quem perde é o público mesmo, né? Assim, é o fiel, com a ausência da pluralidade, com essa ideia de massificação assim do processo. Mas isso tem me incomodado muito, isso tem me alarmado bastante, principalmente com esse negócio que você está falando, dessa influência exterior a esse nosso processo aqui. Essa galera está financiando fortemente a juventude, financiando fortemente grandes movimentos, estão lotando estádio, né? Colocando na cabeça da galera uma perspectiva teológica alienante, quer dizer, problema do mundo, problema do que está acontecendo à sua volta. A frase que eu mais escuto eles falando assim, né? Nós precisamos de trazer o céu para a terra, quer dizer. E a galera está botando uma grana absurda nisso, e não vou mentir para você, eu acho que nós não conseguimos nem competir com esse negócio. Então, assim, como é que você enxerga isso? Que alternativa você acha que tem? Por quê? Né, quando eu falo de alternativa para a igreja nesse sentido, porque eu tenho uma gama de amigos que são pastores e que eu não vou nem dizer que eles são progressistas, porque nem são. Não vou nem dizer que eles são de esquerda, que não são. Mas são pastores que entendem que o púlpito não é o lugar para um palanque político, que o púlpito não é o lugar para uma vocação ideológica partidária, e a única coisa que eles querem fazer é o que eles fazem há 20, 30 anos, que é falar do evangelho, e óbvio, o evangelho tem desdobramento político, né? Mas não partidário. E esses caras estão sendo perseguidos a rodo, estão sendo chamados de comunista, de fascista, de não sei o quê. Alguns estão sendo expulsos das igrejas, né? Das igrejas batistas. As convenções estão perseguindo, e com todo o respeito, assim, né? Eu até queria que eles fossem de esquerda, mas eles nem são. Olha que loucura. Então, como é que você enxerga isso e o que você acha que a gente tem como remédio para isso, se é que tem remédio para isso? Né? Então, excelente pergunta também, viu, Felipe? Deixa eu falar aqui para você, assim, o problema todo, assim, eu concordo com você que não tem como competir, que o financiamento externo para esse tipo de movimento ideológico de extrema-direita é, assim, absurdo, né? Então, eu lembro a vocês que isso foi noticiado pela imprensa, pela grande mídia, que assim que o Bolsonaro foi eleito, praticamente 3 ou 4 organizações fundamentalistas norte-americanas aportaram no Brasil. A partir da eleição. Já tinham outras, mas a partir da eleição. Uma delas chama-se Capital Ministers, né, que atua especificamente no Congresso Nacional. A função deles é aproximar dos parlamentares, especialmente os evangélicos, para cadenciar uma pauta de costumes, né, influenciar uma pauta de costumes lá entre eles. Esses caras chegaram aí no Brasil. Antes deles, já estava aqui uma outra organização, que eu não vou citar o nome agora, porque ela atua muito nas sombras. Eu estou atrás de informações sobre ela, tá, Felipe e Walter? Eu posso falar em off para vocês depois, tranquilamente, né? Se vocês me ajudarem a encontrar o fio a ponta do novelo de lã, né? Mas, assim, é uma organização que ela tem atuado no Brasil. Ela, em 2018, reuniu pastores de grandes igrejas, ministérios independentes ou
de ramos do protestantismo histórico e outros mais. Ela reuniu esses pastores na Igreja Batista Central de Belo Horizonte. E lá, esses pastores firmaram um acordo de apoiar Bolsonaro. E são pastores midiáticos. Então, se você somar, e aí eu sei que o cara que segue o Felipe, segue o Walter também e tal, pode ser uma duplicidade da soma, mas se você somar esses seguidores desses influencers midiáticos, né, de relevância para mim zero, mas são influências pastorais, né? Eu acho que se atinge mais ou menos uns 30 milhões de pessoas fácil. Então, nós estamos falando de uma condução, de uma indução no processo eleitoral brasileiro. Recentemente, agora em 2022, aconteceu a mesma coisa. A mesma organização patrocinou um novo encontro, dessa vez na primeira Igreja Batista São José dos Campos, né? Com um grupo um pouco mais aumentado, né, do que da outra vez. E por que eu sei disso? Porque eu comecei a ver os caras postando vídeos, né? Assim, eu não acompanho ninguém, não sigo esses caras, mas comecei a alguém falar que o pastor fulano disse que fez 80 dias de jejum e que Deus falou que é para votar em Bolsonaro. E o outro, aí eu falei assim, bom, se ele falou isso, deixa eu ver se o fulano também falou alguma coisa. Aí vai lá, na mesma semana, o outro fulano falou. Se esses dois falaram, deixa eu ver se o terceiro falou. Aí, pá, mesma semana, um vídeo, um falou de jejum, o outro falou de oração, o outro falou de que é convicção pessoal, o outro falou que a Bíblia disse e tal, e por aí vai. Quando eu vi esses 3 ou 4, assim, na mesma semana eu falei assim, esses caras estiveram juntos de novo. Aí eu fui atrás e estava lá o encontro deles, 15 dias antes dos vídeos, 2 ou 3 semanas antes dos vídeos, né? Eles se encontraram e, logicamente, que eles firmaram um acordo lá de soltarem no dia tal vídeos de apoio a Bolsonaro naquela semana, né? Então, assim, isso é uma coisa lastimável. Então, o problema da igreja brasileira, assim, além desse financiamento todo que está acontecendo, que a gente não consegue competir, e que vem de grupo de extrema-direita e tudo mais, o problema é que a igreja brasileira ela foi induzida a adotar uma fé que não é em Jesus Cristo, né? A fé agora é em Bolsonaro. Então, você crê em Jesus? Não, você crê em Bolsonaro? E se você crê em Bolsonaro, você crê em Jesus. Mas se você crê em Jesus, pode ser que você não seja um crente suficiente, porque você não crê em Bolsonaro também. Então, o diapasão para medir a nossa fé, a fé da igreja, dos crentes, virou a confissão de voto em Bolsonaro. Nós estamos praticamente, a igreja esperando que a gente faça uma aspersão ao nosso novo César, né? E isso é contrário ao que o Evangelho ensina. As coisas que a gente pode fazer, Felipe, então, primeiro, eu acho que 2 coisas fundamentais, em termos bíblicos, pregar sobre Gálatas, para evidenciar que há um outro evangelho sendo anunciado, que não a suficiência de Jesus Cristo, e também pregar sobre a vida de Jesus, o ensino dele, porque as pessoas precisam ser rebatizadas nas palavras de Jesus. A segunda coisa, eu acho que é estimular esses encontros orgânicos, né, entre pessoas, colegas, né, para que cada um respire um ar, saia desse ar viciado que está aí, pesado, e respire um ar diferente, né? Eu aplaudo a iniciativa do Ed René de fazer conversas pastorais,
aplaudo as iniciativas de outros segmentos, como o Reino e Pessoa, que vocês fazem aqui, novas narrativas, né, também. Eu estou em conversa com o pastor Caio, o pastor Gondim, que é um cara fenomenal, viu, Walter? Fenomenal. E alguns outros líderes para a gente retomar alguns encontros. Como existiam os encontros da Vinde, que era o nosso grande oxigênio nos anos 90, para retomar esses encontros com pastores e líderes, para que a gente oxigene um pouco a igreja. Então, assim, eu acho que tem iniciativas acontecendo e elas são bem-vindas. E nós estamos, assim, Felipe, pegando a cauda do cometa. Então, assim, nós perdemos o time, tá? Perdemos o time. E aí, nós estamos pegando, então, a cauda do cometa. Eu acho que alguma coisa precisa ser feita. Não sei se nós vamos ser plenamente bem-sucedidos, mas, pelo menos, eu acho que nós vamos entrar com um testemunho histórico de que tentamos fazer alguma coisa, né? Bonhoeffer não conseguiu fazer o que ele queria, mas a história testemunha do que ele fez. É basicamente isso que eu acho que tem que estar no nosso radar, né? Então, é mais ou menos isso que eu penso. E vou dizer mais, assim, Felipe e Walter, eu nunca declarei voto em político antes da eleição. Nunca sentei em mesa, até este ano agora, com político. Vamos bater o jantar do candidato fulano, churrascaria, churrasco de graça. Não vou. Por que eu falei lá no dia do encontro com o Lula, né? Que eu fui com o velho falar 20 minutos antes do encontro começar. E eu falei aquilo lá. Porque eu tinha plena convicção, a minha convicção pode estar errada, mas era a minha convicção, de que se o Lula perde a eleição, nós iríamos entrar aqui no período de uma dinastia bolsonarista. Essa era a minha convicção de coração. E aí nós teríamos aqui o Brasil Império, né? Só que não na casa dos Orleans e Bragança, sim na casa dos Bolsonaro. E essa noção me assustava, me assusta tanto, que assim como outros mais fizeram, né? Eu não fui o único, mas muitos outros declararam voto. As figuras históricas do PSDB, que sempre bicaram o PT, declararam voto a Lula, pela mesma razão, né? Então é basicamente isso. É bom você falar isso agora, né? Porque tem muitas pessoas que não sabem, que não viram, por exemplo. Você acabou de mencionar do evento que você foi chamado para falar, né? Da candidatura do Lula, e você foi convidado a se retirar da Igreja Batista por isso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse episódio da retirada. Por quê? Porque você também disse que está tentando mapear, né, esses grupos fundamentalistas que eles estão se reunindo. Eles já fazem isso há muitos anos, mas agora está ficando descarado ao ponto da gente saber por vídeos de internet. Eu lembro também que acho que em 2018, 2019, não sei, um grupo desse de pastores bem influentes, eles fizeram essa mesma reunião, só que em Israel. Ou seja, o dinheiro está tão grande, né, o apoio internacional está tão grande, que eles estão ligados até grupos sionistas e tal, para poder fazer essa articulação fundamentalista no Brasil. E eles fazem esse tipo de trabalho há muitos anos sem ser questionados. Eles misturam religião com política, eles fazem esse sincretismo religioso quando convém, eles vendem os púlpitos, as igrejas, a filosofia de ministério a qualquer preço. E aí, quando a gente faz uma declaração de que o Bolsonaro não é cristão, que ele não é o candidato da igreja, eles começam a trocar o discurso dizendo que nós misturamos religião com política, né? Eles sempre botam a culpa em nós, como se nós fôssemos os políticos, os militantes infiltrados dentro da igreja, sendo que é o contrário. E eu queria que você falasse, porque você é um pastor dedicado à igreja, à teologia, e que por uma participação foi convidado a se retirar da convenção, sendo que os pastores batistas
estão aí com o Bolsonaro descaradamente. Obrigado, Walter, pela oportunidade de falar sobre isso, viu? Então vamos lá. Eu, assim, vou só colocar as coisas nos termos aqui, talvez mais batísticos, vamos dizer assim. Boa. Eu ainda não fui expulso do meio batista, ainda. Eles me adesivaram, né, com uma lepra, né? Eu estou numa cidade de refúgio, né? Eu hoje sou um leproso batista, ou um batista leproso. Mas não fui expulso ainda, tá? Aliás, esse foi um dos sonhos, assim, na quarta-feira que eu renunciei à Convenção Carioca, à presidência, Deus me deu uma visão, né, do que está acontecendo, e depois, à noite, me deu um sonho, e o sonho que eu tive era um pesadelo, né, e que retratava o meu momento, e que é o meu momento de vida hoje, né? Eu posso contar isso para vocês aqui tranquilamente. A questão do sonho. O sonho é que vinha uma serpente e mordia aqui na minha têmpora, uma serpente grande, tipo assim um Harry Potter, né? Tem uma mistura de sonho com Harry Potter e meio Batista, tá? No meio do negócio aí. Aí mordeu aqui, e a minha face deformou inteira. Eu virei quase que o Quasimodo lá do Conde de Monte Cristo, tá? E passei a ser rejeitado. E eu vivia pelos cantos, assim, logicamente, influenciado pelo romance, vivia pelos cantos da catedral, da igreja. Até que um dia, Jesus toca aonde foi a mordida, e meu rosto volta ao normal. Esse era meu sonho. Eu acordei assustadíssimo, né, com o sonho, né? E eu entendi que esse sonho era algo da parte de Deus para dizer o que está acontecendo comigo e o que vai acontecer comigo. Esse toque não é para me curar, entendeu? Porque eu não fui. O pessoal fala assim: a serpente é o PT, você foi lá no ninho do PT e tal. Não, a serpente são os batistas, né? Foi esse ninho que me mordeu. Porque o PT cuidou de mim. Quem me mordeu foram os batistas, a convenção. Quem me chamou de leproso, quem me tornou um Quasímodo foram as convenções batistas, não foi o PT. Mas isso para dizer que Jesus, em algum momento, iria tocar e haveria algum tipo de restauração. Eu não sei quando vai ser isso, nem como, mas eu entendi dessa forma. Então, assim, o que eu tive que fazer, então, Walter, foi pedir a minha renúncia da presidência da convenção, porque, embora a minha fala tenha sido pessoal e intransferível, houve muita maldade em querer atribuí-la a uma fala institucional, né? E aí tem duas coisas que são graves para quem atribuiu, e são lideranças batistas que fizeram isso. O primeiro, porque eles sabem que eu sei, porque eu fui criado no Lar Batista, que há um axioma sobre os batistas, no qual se diz e se afirma que nenhum batista fala pelos batistas. Ora, se esse axioma existe, por que é que eu, sabendo dele, iria me arvorar a falar pelos batistas? Logicamente que eu falei pessoalmente, por mim. A segunda coisa é que um presidente de convenção pode falar pela convenção, em 3 situações. Em reuniões formais, se eu estou dirigindo uma assembleia convencional, quando eu pego a palavra, quem fala ali? É o presidente. Se eu dirijo uma reunião formal, quem fala ali? É o presidente. Então, em reuniões formais, em momentos em que você é qualificado, né, melhor dizendo, em momentos que você pede autorização para falar, ou a convenção determina que você se pronuncie, então ela vai dizer quais são os termos do pronunciamento e você vai ser a voz da convenção
nos termos que ela deu para se pronunciar. Eu pedi à convenção, ao Conselho da Convenção Carioca, diante de um problema interno, intestino entre a Convenção Brasileira e a Convenção Carioca, eu pedi ao Conselho da Convenção Carioca que me dissesse os termos, os limites nos quais eu poderia me posicionar como presidente. Justamente por saber disso. Porque eu não falo por mim, eu estou falando pela convenção, lá na reunião da Convenção Brasileira. E a terceira possibilidade é quando o presidente se qualifica, segundo o regimento autoriza. Então, não é que eu seja apresentado como tal, é que eu digo, na qualidade presidente da Convenção Batista Carioca, venho a público dizer que, e aí eu falo o que eu tenho para dizer. Se eu não me qualifico, eu não estou falando em nome da convenção. E aí, como o Walter falou, assim, e bem mencionou, teve vários casos. Tem casos do executivo da convenção retuitar em 2018 um tweet do falecido senador Haroldo de Oliveira, na campanha ainda, ele é deputado federal, campanha para senador, dizendo que a Madonna, que não sabia de nada, e que agora o Bolsonaro ia ganhar a eleição e tudo mais, ele retuitou, ou seja, dando apoio à eleição do Bolsonaro, ninguém falou nada. Nós tivemos um presidente da Convenção Brasileira que usou as redes oficiais da Convenção Batista Brasileira, na época do julgamento do habeas corpus do Lula, em 2018, para proclamar um jejum no meio batista contra a decisão do STF. E os termos da fala dele, em que ele se qualifica como presidente, ou seja, ele se pronuncia em nome da convenção, estão aí na internet. Você pode ler tudinho o termo transcrito. E ninguém falou nada. Você tem outras manifestações acontecendo. Você teve lá na semana anterior do encontro com o Lula em São Gonçalo, os 80 anos da Ordem dos Pastores Batistas de São Paulo, que foi no Colégio Batista em Perdizes, que deram a palavra para o astronauta e para outros políticos. E um cara lá gritou: "Pare com isso, eu não aceito isso, aqui é um culto". E esse vídeo viralizou. E ninguém falou nada. Então, veja, a questão não é a fala política, né? De apoio político. Mesmo porque eu falei no clube, né? As pessoas falam assim: ele profanou o púlpito. Que púlpito? Estava no clube. Eu nem sabia que existia aquele clube. Clube Tamoio, em São Gonçalo. Eu nunca usei o púlpito para declarar voto para candidato X, Y, Z. Então, assim, estava no clube, e aí, porque eu falei pro Lula, é que gerou esse problema. Então, não é o apoio em si, né? Nós tivemos pastores batistas que botaram o Bolsonaro no púlpito. E ninguém falou nada. Então, a questão toda é a quem você apoia, né? E aí eu volto a dizer, viu, Walter e Felipe, assim, quem cuidou de mim nesse período aí, cuidou assim, ofereceu solidariedade, foi a Gleisi Hoffmann. Para você ter uma ideia, ela ficou tão consternada com o que aconteceu comigo, eu acho que ela imaginou, viu, Walter, que eu tinha perdido o emprego, né? Assim, ela não sabe que a presidência da convenção é um cargo de serviço, né? Alguns acham que é de status, mas é de serviço. Então, você põe o seu dinheiro, você não recebe dinheiro. É o contrário. Você toma prejuízo. O cara que está na presidência para ter lucro, esse cara é um aventureiro, assim, é um mágico de Oz, né? Mas, assim, você põe seu dinheiro, seu recurso, que você não tem para ajudar e tal. E ela perguntou se podia fazer alguma coisa por mim. O que a gente pode fazer pelo senhor? Tipo assim, eu imagino assim, você quer alguma assessoria? Ou algum cargo comissionado? Entrar na campanha?
Não, presidente, está tudo certo, está tudo bem. Chata essa situação toda, né? Mas foi ela que deu esse tipo de apoio, né? E mais, ela ligou, a única coisa que eu pedi a ela foi para fazer um vídeo chamado no aniversário da minha filha, né? No sábado. Isso foi 14, no sábado, 17, a gente celebrou o aniversário da minha filha. Ela convidou as amiguinhas dela e ela fez a videochamada. E não só isso. Mais tarde, ela ligou uma ligação de áudio de WhatsApp e passou para o Lula falar com a minha filha. E a minha filha falou, olha, pai, esse foi o melhor aniversário da minha vida. Então, assim, eu fico assim, comovido com o cuidado da cúpula do PT, porque eu não tive cuidado nenhum da cúpula dos batistas. Nenhum. E isso eu digo como testemunho para a vergonha deles. Cara, isso é triste, é terrível, me solidarizo aí com você, porque veja que absurdo a gente viver, né? Um país onde você não possa manifestar publicamente a sua opção partidária, isso é terrível. E eu costumo falar que nós criamos um sistema onde o capitalismo trata melhor os seus servidores do que a igreja, né? Porque em qualquer empresa do mundo você tem uma carteira, né, de trabalho, você tem direitos, isso que você sofreu seria em qualquer lugar classificado como um assédio moral, qualquer coisa nesse sentido, mas dentro da igreja vale tudo. E nós talvez estamos vivendo as palavras de Jesus no sentido de dizer que nós estamos produzindo 2 vezes mais filhos do inferno, né, dessa nossa lógica de igreja. Então, eu não desisto da igreja, porque a igreja não desistiu de mim, mas o tempo inteiro eu estou repensando que tipo de igreja a gente vai construir para as próximas gerações. E com certeza essa igreja que nós estamos vivendo hoje não tem condição de estar de pé, né? Esse lugar de adoecimento das pessoas, isso é cruel. E, cara, eu fico muito honrado de poder, mesmo à distância, ver a sua luta, ver a sua história. Eu lembro que no momento dessa sua participação aí no evento lá na São Gonçalo, né? Eu não tenho nem outra palavra. É ruim eu falar isso, mas eu só posso usar essa. O idiota, né, do Jorge Linhares fez um vídeo falando do seu pai. E eu fiquei tão consternado com isso, porque eu falei assim, meu Deus do céu, os caras não conseguem respeitar nem a memória. E é óbvio, assim, eu sou muito mais novo, então, obviamente, eu não conhecia seu pai, não conhecia a sua história, não conhecia a história que envolvia, né, o nome da sua família no Campo Batista, porque eu sou novo e também não sou ligado ao Campo Batista. Mas eu tenho muitos amigos, e aí eu fui conversar com esses meus amigos, e todos eles falando, cara, o Jorge Linhares está senil, está maluco, porque o que ele está falando não tem menor cabimento e tal. Então, já também quero aproveitar esse encontro para te dizer isso, dessa nossa solidariedade nessa luta, porque é tão baixo e tão vil, né, a maneira de atacar, que os caras, né, atacam até a memória do seu pai, quer dizer, um absurdo. Coisa, né? Ô Felipe, assim, uma das coisas que mais me, assim, me choca, se você me permite aí, rapidinho, você e Walter, é justamente essa disputa da memória do meu pai, entendeu? Assim, não é o primeiro caso, existem várias pessoas em vários momentos, em redes sociais e tal, que trabalharam com meu pai e tudo mais, que se arvoraram no direito de dizer que meu pai apoiaria Bolsonaro, que meu pai teria vergonha do que eu fiz de apoio ao PT e tudo mais. Cara, meu pai participou da campanha para eleger Lisânias Maciel governador do Rio de Janeiro.
nós estávamos em final de ditadura militar, Figueiredo presidente, e o Lisânias Maciel era o candidato do PT. Então, assim, como é que meu pai ia apoiar Bolsonaro, rapaz? Meu pai passaria ao largo de qualquer coisa que tenha a ver com o bolsonarismo. Então, assim, é chocante as pessoas se arvorarem a falar essas besteiras assim. Volta e meia tem que. Oh, meu irmão, não, porque eu sou muito amigo, fui muito amigo do seu pai. Não, você não foi amigo do meu pai, não, meu querido. Você não foi, não, porque você não frequentou nossa casa, porque você não era citado na nossa casa. Então, você nunca foi amigo do meu pai. Você se considerava um grande amigo dele, é problema seu. Mas, para ele, você não era um grande amigo dele. Eu sei, a minha irmã sabe, a minha mãe sabe quem foram os grandes amigos do meu pai. E você não é um deles. Então, assim, é surreal. Uma vez, Felipe Walter, eu estava no Facebook, e aí a pessoa falou do Bolsonaro, eu falei que meu pai, eu falei assim, meu pai jamais falaria isso. Ela falou assim, eu conheci o seu pai, eu estudei 4 anos com ele no seminário, tive aula com ele. Eu falei assim, querido, eu fui filho dele durante tantos anos. Surreal, cara. Uma imbecilidade, assim, né? E o caso desse pastor aí é outro, né? Que vendeu uma intimidade que não tinha com a minha família. Nós, enquanto família, nós fomos a algumas igrejas evangélicas em Belo Horizonte, né? Especialmente na chegada a BH, mas nenhuma das vezes nós pisamos nessa igreja. Não sei se a Visão Mundial fez algum encontro lá, que meu pai teve que ir lá, mas se ele foi lá na Getsemane, com certeza foi a contragosto, porque não era um ambiente para ele. Assim como meu pai, não sei se ele pisou na Lagoinha, acho que não. Então, assim, eu só tenho que lamentar a postura desse colega, né? Primeiro porque não é cristão, né, Felipe? Assim, você tem alguma coisa contra mim, né? Consegue meu contato. Você não conseguiu meu contato, Felipe? Então, o cara consegue meu contato. Liga para mim, conversa comigo. Todos os colegas, o Felipe e o Walter, que fizeram contato comigo de modo respeitoso, discordando do que eu falei e tudo mais, eu agradeci a forma cordata da discordância. Agora, logicamente que eu não sou obrigado a ouvir esculacho, xingamento, né? Tem pastor que, antes de ligar para mim, pendurou a túnica pastoral, né? E pegou o telefone, ligou para mim e saiu me xingando. Eu falei, meu irmão, se você me ligou para me xingar, passar bem, paz sobre você, sobre a sua vida, casa e ministério, tchau, e pof, né? Porque não tem condição, né? Então, assim, eu só lamento por esse tipo de coisa. O meu pai sempre teve mais à esquerda do que eu. Sempre. Sempre. Aquela fala dele assim, o cara que não conheceu meu pai, não é nada, nada. Gondim conheceu meu pai. O Gondim falou assim, esse cara não sabe quem é seu pai. Que pena, cara. Que pena a gente viver esse momento da história, mas que bom que nesse momento da história, apesar de tudo que a gente está vivendo dentro da igreja brasileira, a gente ainda encontra homens e mulheres como você, comprometidos com o evangelho, comprometidos com o reinado de Deus. Uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui durante todo o nosso papo é que de tempos em tempos você estava dizendo, e aí Deus falou comigo, e aí eu sonhei, e aí eu... Que eu acho que é isso que a gente às vezes perde nessa nossa espiritualidade racionalista, né?
E o que é fundamental, nós temos uma fé intensamente mística, e Deus fala conosco que a gente não pode perder isso do horizonte. Eu acho que esse, inclusive, é um grande recado para novas narrativas, para a galera que está chegando, é ouvir Deus, é colocar esse coração a ser condicionado àquilo que Deus está chamando de nós. Então, cara, eu fico muito honrado de poder bater esse papo com você, agradeço por você ter separado esse tempinho para nós, fico feliz, cara, de ver você na luta, fico feliz da gente estar tentando lutar para democratizar esse país. A eleição do Lula é um pequeno passo dentro do monte de coisa que nós temos que fazer, né? O tanto de direito que nós perdemos nesses últimos 6 anos e tudo. Então, quer dizer, nós temos muito trabalho ainda para fazer no nosso país, mas acho mesmo que a eleição do Lula é um primeiro passo no Oriente certo. E agradeço, cara, por você estar se dispondo. Imagino, né? Não dá para romantizar isso, porque eu imagino o tanto o que você perdeu com isso tudo, né? Não só do ponto de vista ministerial, mas também do ponto de vista financeiro. Então, assim, estar do lado certo ou assumir a pauta do reino de Deus é de fato ir para a cruz, né? Então eu agradeço por a gente ainda ver homens e mulheres que estão dispostos a ir para a cruz pelo evangelho. E é bonito a gente conhecer isso sendo contemporâneo na nossa geração, porque às vezes a gente olha e a gente fala assim, não tem jeito, tá tudo perdido mesmo, o trem acabou, a gente fica sem esperança. Mas testemunhos como o seu aquecem o coração da gente, dá pra gente motivo para seguir. Acho que nós estamos aí nessa geração intermediária, né? Assim, a sua geração está aí no ápice da produção, do conhecimento, a nossa está chegando. Então, a nossa que está chegando precisa de olhar para vocês e encontrar vocês na luta, para a gente saber que a luta faz parte da espiritualidade, faz parte da vida. Porque do contrário é isso, é só extrema-direita, é só encher estádio, é só falar que está fazendo missão em nome. Então, é também importante saber que vocês estão aí resistindo para que a gente que está chegando, Walter, eu e tantos outros, achamos aí um lugar de resistência, de luta para seguir fazendo. Então, te agradeço por esse papo, te agradeço aí, mano, mais uma vez, e espero que a gente consiga concretizar o nosso café, né? Amém, amém. Muito bom. Obrigado a vocês, viu? Queria também te agradecer. É um privilégio estar aqui batendo esse papo, né? Porque você também é uma das nossas referências, como o Gino já disse. E eu queria pedir um favor para nós, assim. Eu tentei comprar o seu livro lá, que você escreveu junto com o Chevitarese, e não acho esse vídeo de jeito nenhum. E aí você vai ter que arrumar um pra gente. Nesse café aí, a sua missão de vida é arrumar um livro físico autografado. Eu vou cobrar. Pode deixar. Acabando aqui, eu vou dar um jeito de providenciar para vocês aí. Pode deixar. Boa. Um privilégio. Obrigado, viu? Valeu mesmo, gente. Coisa boa, meu mano. Beijo grande para você e até a próxima. Beijo do gordo, hein?